Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje nós estamos aqui para falar de um dos assuntos e temas mais importantes nessa geração, que nada mais é do que identidade. Ou seja, quem você é. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo alguma vez na sua vida, mas se você já fez ou não fez, as 3 perguntas mais importantes para nós, que é o fundamento de quem nós vamos ser e que vai determinar o nosso futuro na Terra, é quem eu sou, para que eu fui criado e por que eu existo. Ou seja, quem eu sou, qual a minha real identidade. Eu creio que se a maioria dos jovens, adolescentes, perguntassem e fizessem essa pergunta hoje em dia e conhecesse o fundamento por trás, muitas vidas seriam transformadas e nós não teríamos tantas pessoas vivendo uma identidade deturpada, baseada em medo, ansiedade, frustração, opinião alheia. Nós teríamos uma sociedade firme, que sabe o seu real propósito e por que eles existem. As coisas com certeza seriam diferentes. Cada um está aqui na Terra para um propósito específico. E esse propósito específico nada mais é do que a história que o nosso Deus escreveu para a nossa vida. Só que, por nós não sabermos quem nós somos, nós não encontramos o nosso propósito. Porque o nosso propósito só é vivido quando descobrimos a nossa real e verdadeira identidade. Então, como é que eu ia saber para que eu fui criado se eu não sei quem eu sou? E uma das coisas que a nossa geração não entende hoje em dia é que tudo parte de quem somos. Ou seja, tudo que vamos viver, tudo que vamos ter, os relacionamentos que nós vamos ter ao longo da vida, as experiências que nós vamos ter, as decisões que nós vamos tomar, tudo vai partir da nossa perspectiva e da nossa visão que nós temos de nós mesmos. E se você não sabe quem você é, você não tem um destino, porque você não sabe para onde você vai. Mas assim, você explicou várias coisas, mas não explicou o que é identidade. Então vamos à pergunta principal. O que é identidade? Identidade nada mais é do que as características que têm a capacidade de definir quem eu sou. A maioria entende essa pergunta e interpreta o significado totalmente errado. Se eu perguntasse para a maioria das pessoas na nossa geração hoje em dia, principalmente os jovens, adolescentes, quem eles são, eles responderiam coisas como: eu sou fulano de tal, respondendo pelo nome deles. Eu sou estudante. Eu sou inteligente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, as respostas todas estariam baseadas em funções, em profissão, em o que eles têm, o que eles são exteriormente em sua aparência. Eu sou bonito, sou feio. Ou baseado em desempenho. Eu sou um ótimo estudante, um ótimo filho. Ou baseado em validações, o que as pessoas dizem sobre eles. Mas nada disso tem a ver com identidade. Identidade não é a opinião dos outros, não é o que você tem, não é sua profissão, não é sua faculdade, não é seu desempenho, seus resultados. Nada disso tem a ver com sua real identidade. Isso são apenas sombras do fundamento real ou da lógica perfeita e sólida por trás de tudo. A sua identidade, ela não é estável, ela não muda conforme a opinião dos outros ou a opinião que você tem a respeito de si mesmo. Tipo, hoje eu sou bonita, amanhã eu não sou mais, eu sou feia, então a minha identidade já mudou. Se eu baseava quem eu era na minha beleza exterior, no meu dinheiro, nas minhas amizades, no que eu tenho, no que eu não tenho, no que eu faço, nos meus resultados, e meus resultados mudam conforme o tempo, ou minhas amizades mudam conforme o tempo, ou a opinião que as pessoas têm de mim mudam conforme o tempo, nada disso é identidade. Por quê? Porque uma das principais características sobre a sua identidade é que ela é permanente. Ela é estável, ela não muda conforme o tempo, conforme a opinião, conforme os sentimentos que você tem a respeito de si mesmo, ou conforme os seus pensamentos e o jeito que você vê você mesmo. Mas, como filhos de Deus, a gente vai no fundamento e na origem, a gente vai entender quem nós somos na origem. Porque, como filhos de Deus, a gente sabe que a nossa identidade está firmada em quem nos criou. Então não faria sentido a gente buscar entender quem nós somos ou o fundamento da criação do ser humano ou por que ele existe, indo para qualquer outro lugar a não ser na fonte de quem criou. Se eu tentasse entender de qualquer outra forma ou pela perspectiva humana, eu estaria tentando entender a criatura pela perspectiva da criatura e não pela perspectiva real do Criador que criou todas as coisas. Uma máquina, por exemplo, a gente pega uma máquina que ninguém criou e que é totalmente inédita e nova. E a gente olha e a gente nunca viu aquela máquina antes, nunca foi criado por ninguém antes. E pra gente tentar entender aquela máquina, a gente precisaria da instrução ou da opinião de quem realmente criou aquela máquina específica. Então a gente ia na onde? No Criador da máquina. E é aqui que entra a pessoa de Deus. Deus foi o Criador do ser humano. Então não faria sentido a gente buscar
qualquer outra informação sobre quem o ser humano é em outro lugar. Então, para isso, a gente vai na palavra do próprio Deus, que é as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia não começa definindo o homem pelo que ele é, pelo que ele sente, pelo que ele faz, mas sim por quem ele é em Deus. Ou seja, a identidade do homem está atrelada a uma pessoa. Porque esse Criador que criou o homem escreveu a seguinte coisa em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Então, antes da gente nascer, já tinha alguém que fazia parte da nossa criação. Enquanto a gente estava sendo formado no nosso ventre, Deus já nos via. Então, biblicamente falando, identidade é a revelação de quem o homem é a partir de quem Deus é. Você é a criatura, ele é o Criador. Então, qual é a sua real identidade? Nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Então, para entender quem o homem é, nós precisaríamos olhar para Deus, porque o homem é um reflexo de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que você é imagem e semelhança de Deus. Pois quando ele criou você, ele olhou para si mesmo e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O interessante é que Deus não olhou para o mar, para o céu, para os animais, para as plantas, para qualquer outra coisa na natureza para te criar. Quando ele criou você, ele olhou para si mesmo e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós, os seres humanos, não nascemos de um comando. Como Deus falou, haja luz, haja mar, haja céu. Não, ele não nasceu de um comando. Ele nasceu de uma referência. A referência divina da pessoa do próprio Deus. Então, se Deus olhou para si mesmo ao nos criar, a nossa identidade não é definida pela cultura, pela opinião dos outros, por épocas ou ambientes, ou por sentimentos, ou por qualquer outra coisa. Porque nenhuma dessas coisas pode definir. Porque nenhuma dessas coisas foi a referência principal. Nenhuma dessas coisas foi o modelo para a sua criação. O modelo foi a pessoa do próprio Deus. Então, se a sua identidade vem de Deus, ela é eterna e imutável, porque Deus é fiel, ele não muda. Identidade é a consciência de quem você é, enraizada na sua verdadeira origem, a pessoa do Criador. Para pensar uma coisa: se você tenta se definir por suas emoções, pelos seus sentimentos, pela opinião dos outros, pelas experiências que você passou, que acabou criando uma crença a respeito de quem você é e do seu valor, se todas essas coisas mudam conforme o tempo, é uma identidade momentânea, mas a verdadeira identidade, ela é eterna, ela é imutável. Identidade não é o que você constrói sobre si mesmo, é o que você descobre em Deus, a verdadeira referência da sua criação. Mas afinal, como que a nossa identidade foi deturpada? Se nós fomos criados à imagem de Deus, alguma coisa aconteceu para que nossa imagem fosse distorcida da imagem de Deus. Porque se Deus é santo, Deus é belo, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de equilíbrio, Deus é um Deus de amor. Como que o ser humano foi parar nessa situação, acabar sendo definido por seus sentimentos, por cultura ou ideologia ou qualquer outra coisa? Como que o ser humano foi ficar tão limitado desse jeito, a ponto de relacionar quem ele é com o que ele tem, o que ele faz? Existe um lugar onde tudo isso começou, onde a distorção de quem nós somos originalmente começou. Então vamos lá, todo mundo conhece a história da queda, né? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, colocou ele no jardim do Éden, mas o homem desobedeceu e pecou, e por causa do seu pecado, ele foi afastado do jardim do Éden, e afastado e expulso da presença de Deus. Essa quebra de contato com Deus causou distorção da imagem do homem. A queda, ela trouxe distorção de quem o homem era, porque ele foi criado, porque o homem foi desconectado da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira fonte de referência. Então, quando o homem pecou, aconteceu uma coisa: ele não podia mais viver na presença de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é perfeito. Então, se o homem era imperfeito, pecador e injusto, ele não poderia conviver na presença de Deus, e ele foi expulso e foi afastado da presença de Deus. Acontece que, se nós somos afastados da verdadeira referência de quem nós somos, nós acabamos por perder quem nós somos. E aí nós precisaríamos construir quem nós somos ou buscar respostas sobre a nossa identidade em qualquer outro lugar, porque a referência principal foi perdida. Então, assim que o homem pecou e causou a queda e o afastamento da presença de Deus, que tornava tudo claro quem ele era, a referência mudou. A referência muda de reflexo em Deus
para a construção do eu. Se antes o homem, quando ele queria saber quem ele era, ele olhasse para Deus, então depois da queda, se o homem perdeu o contato com Deus, ele precisaria buscar uma nova referência. E aí foi então que o homem passou a construir quem ele era, a partir das suas próprias convicções, experiências, emoções, pensamentos, opiniões. Ele não mais conseguia ver quem ele era a partir do reflexo de quem Deus era, porque ele foi afastado da presença de Deus. Então, quando o homem perde a presença de Deus, a identidade passa de ser refletida nele e passa a ser deduzida por si mesmo, pelo ambiente externo, pelas experiências negativas que nós tivemos, pelos nossos pensamentos deturpados, pela opinião das pessoas sobre nós, pelo que vivemos, pelo que sofremos, pelos nossos vícios e traumas. Tudo isso passa a ser como reflexo de quem nós somos e não mais como reflexo direto da presença de Deus. E aí, a partir desse momento, o homem passa a deduzir quem ele é pelo seu passado e pelas suas más experiências ao longo da vida. Hoje, por exemplo, se o homem passa por uma experiência onde a sua família, seus amigos o rejeitam, ou falam mal dele ou o criticam, conforme ele vai crescendo, ele guarda aquelas opiniões e aquelas informações, aqueles pensamentos a respeito do que as pessoas dizem sobre ele, ele guarda dentro da mente dele e passa a ver a si mesmo baseado no que os outros disseram sobre ele e sobre as experiências ruins que ele teve. Se hoje ele é rejeitado, ele pensa, eu não sou digno. Se hoje talvez ele é traído, ele pensa, eu não mereço ser amado. Se hoje talvez ele fracassa em alguma coisa, ele pensa, eu não tenho capacidade, eu sou incapacitado. Se hoje ele passa por uma experiência onde seus pais ou sua família ou amigos o abandonam, ele pensa, eu não tenho valor. Então, tudo que o homem é passou a ser deduzido conforme o que ele vivia e não mais na origem certa e original de quem ele era, refletido na imagem de quem o criou. Mas aqui entra um propósito dos séculos, que é a pessoa de Jesus. Jesus veio para restaurar o acesso à presença de Deus pelo seu sangue purificado. O sangue puro de Jesus, que não tinha pecado, derramado por nós na cruz, liberou um novo acesso à presença de Deus. E agora nós podemos voltar a descobrir e a buscar quem nós somos na verdadeira origem. O novo acesso à presença foi desbloqueado pela graça, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que um dia nós perdemos lá no Éden e que fomos separados de Deus e passamos a viver num mundo cheio de pecado, e a consequência do pecado a gente sabe que é a morte. Tudo isso que nós vivemos hoje em dia é consequência do pecado. Sabe? Ansiedade, medo, não saber quem nós somos, ou andar perdido na vida. Todas as coisas ruins são consequências do pecado que entrou no mundo. Mas hoje nós temos um caminho, um novo acesso à presença de Deus que pode trazer um novo significado à nossa vida. E para restaurar a sua identidade, como eu já disse aqui, tem um novo caminho. O novo caminho é através do sangue de Jesus. Porque Jesus falou que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o mediador entre Deus e o homem, porque foi através do seu sangue que nós hoje podemos ter acesso à graça e à presença de Deus vivendo diretamente dentro de nós. Hoje, para descobrir verdadeiramente quem você é através da palavra de Deus, do sangue de Jesus, que vai liberar o seu acesso direto à presença de Deus. E através desse acesso, ele vai te transformar e fazer você viver a sua real identidade, te curar dos seus traumas, ansiedades, medos, tudo aquilo que deturpa a sua identidade e faz com que seus olhos fiquem vendados para que você não veja a graça de Deus e que um caminho está aberto diante de você para você renovar a sua nova identidade em Cristo. E é por isso que a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que agora vivo no corpo, não vivo mais para mim, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pela fé eu acredito que não é o que eu vivo, as experiências ruins que eu tenho, ou que os outros dizem sobre mim, mas sim, pelo sangue eu posso acessar um caminho novo, uma verdade nova, que vai definir quem eu sou. E é uma identidade imutável, que não muda conforme o que eu sinto, que não muda conforme a opinião das outras pessoas, que não muda conforme os meus resultados. Ela é permanente e ela é fiel, porque ela está refletida na verdadeira referência, na imagem e pessoa do próprio Deus. O caminho para renovar a sua identidade, para descobrir por que você nasceu, é conhecendo o seu Salvador, Jesus, a pessoa que vai te levar ao novo acesso à presença do Pai, o Criador que te criou. E o Pai,
Conforme você vai o conhecendo, ele vai te transformando e vai te curando e vai renovando quem você é. E vai de alguma forma, como aconteceu comigo, conforme o tempo, conforme eu conhecia, conforme eu aprofundava em conhecer mais Jesus, conforme eu aprofundava na presença de Deus, em viver a palavra, eu era transformado. E cada vez mais a minha consciência e os meus olhos iam abrindo para ver quem eu realmente era e por que eu nasci. Então a nossa verdadeira identidade é filhos de Deus. Nós fomos criados para refletir a glória dele. E é esse o vídeo, deixe nos comentários se essa palavra falou com você ou de alguma forma te fez entender algo sobre o reino de Deus, ou seu propósito, ou a sua real identidade. E se caso você tiver temas de vídeos específicos, ou que vocês querem aprender, que vocês querem estudar e entender, deixem aqui nos comentários que eu vou estudar e eu vou trazer esses conteúdos aqui para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.